Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Por isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Te bendizemos, ó Deus, glorificamos ao Senhor por mais um momento, reunidos na Tua presença, adorando aquele que fez os céus e a terra. Te louvamos porque o Senhor já tem operado em nós, através dos louvores que foram entoados nesta noite. Esse mesmo Espírito Santo, por meio da Tua Santa Palavra, também fale ao nosso coração, alimentando a nossa alma. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, nós continuamos então as mensagens no Evangelho de Mateus. Estamos ainda no assunto sobre o nascimento de Jesus e hoje nós vamos falar sobre o momento em que José e a sua família tiveram que fugir para o Egito a fim de se livrar da morte por causa da fúria do rei Herodes. O tema da mensagem é a fuga para o Egito e os 2 propósitos divinos. Quando nós lemos, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, nós vamos perceber que o Senhor deu uma revelação a José por meio de um sonho. Por meio de um sonho, o anjo do Senhor apareceu a José para orientar a José acerca
do caminho que ele deveria tomar com a sua família para escapar da fúria do rei Herodes. E não era a primeira vez que José foi visitado pelo Senhor em sonho. Nós já falamos aqui anteriormente, quando José pensou em deixar Maria, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José também, trazendo orientação para que ele pudesse tomar as suas decisões dentro daquilo que era o propósito de Deus, a vontade do Senhor. O que nós percebemos com isso é o cuidado de Deus para com os seus, o cuidado do Senhor para com o seu povo. E às vezes, meus irmãos, é preciso nós mudarmos de lugar para salvar as nossas vidas, ou até mesmo para nos manter dentro do projeto de Deus. Para nos manter no plano de Deus, às vezes é necessário mudar de lugar. Foi isso que aconteceu aqui com eles. Para que eles pudessem salvar a vida e manter-se dentro dos planos de Deus, da vontade de Deus, eles precisaram então deixar aquele local e mudar para o Egito. Os motivos então dessa manifestação de Deus em sonho para com José foi para que a família de José estivesse dentro do projeto de Deus para o cumprimento do plano divino. Ou seja, Deus tem todo um plano traçado. E para que as coisas acontecessem de acordo com a vontade de Deus, Deus então manifestou ali em sonho para orientar a família de José para que eles permanecessem dentro da vontade de Deus para o cumprimento do plano divino. E a outra razão dessa manifestação era conceder livramento da morte. Mas uma coisa interessante, para que a proteção acontecesse na vida dessa família, foi necessário o exercício da fé do servo de Deus. Não bastava apenas o Senhor orientar, o Senhor dar uma experiência, o Senhor dar um sonho profético, mas era necessário que José colocasse em prática, exercício a sua fé naquilo que ele havia recebido de Deus como revelação, e exercitando a sua fé, obedecesse à vontade de Deus. Então nós percebemos que muitas vezes Deus quer nos dar livramentos, e livramentos que são condicionais ao exercício da nossa fé e nossa obediência. Caso isso não aconteça, muitas vezes nós sofremos o prejuízo da nossa falta de fé ou da nossa desobediência à vontade de Deus. É interessante que a palavra do Senhor diz assim: naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Aqui nós vemos a posição de um servo que não pensou duas vezes quando ouviu a direção de Deus, a revelação, a vontade do Senhor para com a sua vida. Logo colocou em prática aquilo que Deus requeria da sua vida.
E é interessante, nós falamos anteriormente em outras mensagens, que Mateus tem uma preocupação em mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias de Israel. E nós vamos ver sempre Mateus tendo essa preocupação em mostrar que as situações ou as coisas que vinham acontecendo, cumpria-se então profecias a respeito do Messias. E assim que nós encontramos, quando no versículo de número 15, nós encontramos: cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então nós percebemos uma coisa, que a ida de Jesus com a sua família para o Egito fazia parte de um plano divino, de um projeto divino, já falado anteriormente por boca dos profetas, que seria algo que marcaria como sinal a vida daquele que é o Messias de Israel. Quando Mateus fala que isso foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho, ele estava citando o profeta Oséias. Mateus aqui nesse pequeno trecho que nós lemos aqui nessa noite, ele vai citar pelo menos 2 profetas do Antigo Testamento, para mostrar o cumprimento daquela situação em Jesus como marca ou como apontamento para o Messias. O profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, ele vai falar exatamente essa expressão. E é interessante que Oséias profetizou para o reino do norte, enquanto Jeremias estava profetizando para o reino do sul. Oséias é o profeta do amor, é assim chamado e conhecido profeta do amor. E ele está profetizando num momento muito conturbado de Israel, quando a nação de Israel estava sendo levada para o cativeiro. E Oséias vai citar: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando Oséias faz menção a respeito de que do Egito chamei o meu filho, Oséias estava pensando exatamente quando Israel ainda era menino, quando Israel ainda era muito jovem, quando Israel ainda estava lá no Egito, no cativeiro egípcio, e Deus, amando o seu povo, fez com que todas as coisas acontecessem para que Israel saísse do Egito por mão forte. O profeta então está mostrando como que o povo de Israel era um povo querido de Deus, e que nos dias da sua juventude, como Moisés foi convidado a dizer a Faraó, e aqui nós estamos citando Êxodo capítulo 4, versículo 22, nós vamos encontrar Moisés sendo orientado por Deus para chegar diante de Faraó e dizendo assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: deixe meu filho ir, para que possa me servir.
Se você recusar deixá-lo, e observe, matarei teu filho até teu primogênito. Nós estudamos recentemente no discipulado sobre exatamente os sinais ali sobre as pragas do Egito, e uma delas foi a morte dos primogênitos. Enquanto as mortes dos primogênitos egípcios estavam se cumprindo, Deus estava protegendo a seu povo Israel. Por amor a Israel, Deus estava protegendo o seu povo e tirando o seu povo. Só que Israel é chamado de filho de Deus. A nação de Israel, ela é identificada como filho de Deus. E a nação de Israel, e o que acontece com a nação de Israel, algumas coisas que acontecem envolvendo a nação de Israel, era como se fosse, é como se apontasse para o que aconteceria com o Messias. Então a nação de Israel era um tipo, coisas que aconteciam com a nação de Israel era tipo do que aconteceria com o Messias. E é exatamente nesse contexto que Oséias faz essa citação, mostrando que o Senhor tinha tirado o seu povo ali muito cedo do Egito. Mas apesar de levar o seu povo para o cativeiro, o amor de Deus para com Israel ainda permanecia. Não era o fim. Deus não esqueceu das suas promessas, e Ele iria restaurar o seu povo. Um remanescente sairia de volta do cativeiro. E é exatamente isso, quando o Senhor mostra isso se cumprindo aqui em Jesus, aponta para Israel, para que Israel entendesse que o nascimento do Messias era a esperança de Israel. Era Deus trazendo a esperança de Israel ali naqueles dias, cumprindo as promessas e apontando para uma restauração ainda futura, que será na sua segunda vinda, quando a nação de Israel será então restaurada e reconhecendo o seu Messias, serão salvos. Naquele momento muitos endureceram o coração, mas ainda não era o fim. Deus estava manifestando em Cristo o seu amor para com o seu povo. É interessante ainda, meus irmãos, que nós olhamos para o que diz aqui no texto, que faz menção a outra profecia, agora uma profecia dita pelo profeta Jeremias, que estava profetizando para o reino do sul, que seria agora levado para o cativeiro babilônico. E enquanto o povo estava ali sendo acorrentado, naquele momento Jeremias profetiza e traz exatamente essa profecia, quando Jeremias diz assim: ouve-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Aí nós vemos aqui a expressão de um lugar, Ramá. E é exatamente Ramá onde Raquel, a esposa de Jacó, os irmãos vão lembrar perfeitamente, Raquel morre exatamente quando ela está dando à luz o seu filho, que veio a se chamar Benjamim, mas que se fosse cumprir a vontade de Raquel, chamaria Benoni, porque Benoni significa filho da minha tristeza, porque ela morre no parto,
E antes de morrer, ela diz que o filho chamaria Benoni, filho da minha tristeza, mas o pai não aceita e coloca o nome de Benjamim. E é exatamente ali em Ramá que foi enterrada, sepultada Raquel. E que quando o profeta Jeremias está agora citando essa profecia, o que ele vai querer dizer com isso era como se simbolicamente, diante daquele momento difícil de Israel, sendo levado para o cativeiro, acorrentado, muitos iriam morrer no cativeiro, alguns poucos voltariam para a sua terra, mas ainda não seria o fim de Israel, não seria o fim da nação, não seria o fim de Judá. E aí naquele momento Jeremias vai citar isso como se fosse uma expressão de um símbolo, como se Raquel levantasse do túmulo, vendo seus filhos sendo levados, ou a sua nação, os seus descendentes sendo levados para o cativeiro, e ela então lamenta, mas ainda não era o fim, aquilo não significaria o fim. E Jeremias vai falar que a tristeza de Raquel será transformada em alegria quando nós lemos a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, o versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor, seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, seus filhos voltarão para a sua terra. E quando nós chegamos no versículo de número 31, nós encontramos o profeta dizendo o seguinte: chegam os dias em que farei uma nova aliança com Israel e Judá. Uma nova aliança é feita com Israel e Judá a partir do nascimento do Messias. Então o nascimento do Messias era o cumprimento dos lamentos mostrado pelos profetas anteriores sobre o povo de Israel, mas que agora o seu Messias estava nascendo para cumprir aquilo que foi dito e trazer um concerto novo, uma nova aliança que deveria iniciar ali naqueles dias com a primeira vinda do Messias, onde muitos judeus entenderam que Jesus era o Messias e por causa disso o aceitaram, converteram e foram inseridos na nova aliança, onde Cristo foi o que cumpriu a antiga aliança. Então, alguns poucos judeus entenderam isso. A maioria permaneceram com o coração endurecido. Até que chegue o momento da salvação ou do concerto de Deus com a nação de Israel. Alguns acreditam que Deus não tem mais nada a ver com o Israel que nós estamos vendo nos nossos dias. Mas tem tudo a ver. Porque aquilo que está profetizado a respeito da nação de Israel e que não se cumpriu ainda, chegará o momento de cumprir. Literalmente.
Deus trará cumprimento a sua aliança eterna com toda a nação de Israel no futuro, creio eu, ainda bem próximo. Deus está no controle de todas as coisas, como eu tenho dito sempre para com os irmãos. Deus está trabalhando para que as coisas aconteçam dentro da sua vontade, para que se cumpra as profecias. Ainda que algumas pessoas não entendam muito bem o que está acontecendo, ainda que o inimigo tenta de alguma maneira destruir a nação de Israel para que as profecias a respeito de Israel não cumpram, lembre-se do que eu disse antes, citando aquilo que saiu da boca de Jó: os planos de Deus jamais serão frustrados. Aleluia. O inimigo tentou aqui impedir que essa realidade acontecesse, provocando a matança dos inocentes, a dor de muitos ali que estavam em Belém e ao seu redor. Mas aquilo era apenas um momento de lamento de Raquel, chorando pelos seus filhos. Mas a profecia diz que Raquel será consolada. Israel no futuro será consolado. A igreja hoje é consolada. E a igreja é consolada porque ela recebeu de Deus o Consolador, porque a igreja acreditou, depositou fé no Messias, naquele que veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos entenderam que Cristo que estava ali sendo rejeitado naqueles dias é o Messias, e abriram o coração para depositar fé em Cristo Jesus como Messias de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador do mundo. Fomos incluídos na nova aliança em Cristo Jesus, e hoje nós somos chamados filhos de Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é poder agora ser consolado, porque nós temos o Espírito Santo cuidando de nós. Cuidando de nós. E aí, meus irmãos, eu gostaria de voltar um pouquinho no início dessa mensagem, quando eu disse que o Senhor falou com José por meio dos sonhos. E a pergunta é: Deus ainda fala por meio dos sonhos? Sim. Sim. Mas precisamos pensar um pouco no que Eclesiastes diz a respeito dos sonhos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, diz que porque das muitas preocupações vêm os sonhos. Das muitas preocupações vêm os sonhos. Quem aqui sonhou? Quem aqui não sonha? Às vezes nós sonhamos Dizem que nós sonhamos toda noite, embora nós não lembremos dos nossos sonhos. E tem vezes que a gente sonha cada coisa que a gente não faz. Que coisa maluca é essa que eu estou sonhando? Mas uma mistura que vai acontecer das coisas que nós vimos, ouvimos, presenciamos na nossa vida. Aquilo mistura, parece, e vem no sonho. E muitas vezes as pessoas querem ali achar que todo sonho que tem é Deus falando, e quer encontrar uma interpretação
daquele sonho, para entender o que Deus está falando, e isso é uma preocupação. Por quê, meus irmãos? Precisamos ter discernimento para entender que a maioria dos nossos sonhos não tem nada a ver com coisa espiritual. A maioria é natural. Às vezes, alguns podem até ser espiritual, tanto por parte boa como por parte ruim. Às vezes o inimigo nos perturba até o nosso sonho. E aí nós precisamos ter discernimento. Porque nem todos os sonhos são informações de Deus. O caso aqui de José, não houve dúvida nenhuma, era informação do Senhor. Então o que nós precisamos buscar? Discernimento, analisar com muito cuidado, para a gente não sair acreditando que todo sonho é uma informação de Deus para a nossa vida. Então o que nós podemos confirmar é, sim, Deus pode e fala por meio dos sonhos ainda nos nossos dias. Às vezes para nos dar um livramento, às vezes para nos dar uma direção pessoal, como foi aqui no caso. Olha, vai acontecer alguma coisa, vocês mudam da cidade aqui, né? Pode acontecer? Pode. Deus pode conduzir, pode orientar para o sonho pessoalmente? Pode. Tem gente que fala assim, não precisamos de nada, está tudo na Bíblia. Sim, está tudo na Bíblia. Mas na Bíblia, às vezes, não está lá escrito que você tem que mudar de cidade, que Deus tem um plano para você em outra cidade. Às vezes, Deus pode te dar um sonho mostrando o projeto de Deus para. Pode. Não é verdade? Ele pode. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, que nós não devemos ficar preocupados com os sonhos. Não devemos ficar preocupados com aquilo que nós sonhamos. Tem gente que logo que acorda quer saber o que sonhou, parece ter uma preocupação com o sonho, mas não é isso aí. A nossa preocupação, meus irmãos, deve ser com o que está na palavra de Deus, a instrução da palavra do Senhor para as nossas vidas, obedecendo a orientação da palavra, descansando, sabendo que se o Senhor quiser falar conosco, seja por meio dos sonhos, seja por meio de visões ou revelações, Ele vai falar quando Ele quiser falar, mas não deve ser a nossa preocupação com relação a isso. A Bíblia é a fonte suficiente para nos conduzir espiritualmente dentro da vontade de Deus, dentro dos caminhos do Senhor. E é assim que nós devemos conduzir a nossa vida, entendendo que precisamos estar dentro da vontade de Deus. E para estar dentro da vontade de Deus, precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. E estar também disposto a obedecer ao Senhor. Essa deve ser a nossa posição. E que a profecia a respeito do Messias seja o nosso foco. Jesus é o Messias. Amém. Ele é o nosso alvo. Sempre será o nosso alvo. Aguardamos a sua segunda vinda. Aguardamos a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Esse é o nosso foco. Porque se nós deixarmos o foco profético, esquecemos do foco nas profecias, nós corremos o risco de perdermos a direção, sairmos fora do projeto de Deus, como alguns acontece. Ainda nesses dias, nos nossos dias, quantas pessoas abandonaram a fé cristã? Quantas pessoas perderam a direção espiritual, dando ouvido a outras vozes e deixando de ouvir a voz de Deus,
a voz do Espírito Santo, o Consolador, que continua a conduzir o povo de Deus dentro do plano eterno de Deus, para se cumprir num fim muito próximo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e o povo de Deus. Sabe por quê? Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. E no povo de Deus está incluído a nação de Israel, na antiga aliança, e a igreja que foi enxertada no povo de Deus pela fé em Cristo Jesus e pela promessa de Abraão. A igreja é enxertada como povo de Deus junto com a nação de Israel. A nação de Israel permanece como um povo de Deus, a nação que hoje está confessando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, está dentro da nova aliança, está dentro da aliança como a igreja do Senhor, faz parte de um povo só. Israel, igreja, salvo, se torna um único povo. E futuramente os demais que vão se converter também estará vinculado a dentro desse único povo de Deus eleito, porque não são todos que são descendentes pela carne que são os verdadeiros filhos de Deus, mas aqueles que são pela fé. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, tanto o judeu como o grego. Aqueles que depositam fé em Cristo Jesus faz parte do povo eleito de Deus. Amém? Está cantando mais um louvor ao Senhor.